Vamos à segunda questão, o segundo estudo sobre o pecado dos pecados. Vamos ver se eu corro aqui. Vamos outra vez aqui olhar João 8, 21. É o outro versículo que fala sobre este assunto. Vamos ler juntos? De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Pai, nós somos tão incipientes e incapazes de compreender a grandeza da Tua palavra, mas nós clamamos ao Senhor, que o Senhor alargue os nossos entendimentos e corações para receber a Tua palavra como Tua palavra. Fala-nos nesta manhã. Nós oramos tanto pelos nossos ouvidos aqui, como aqueles que estão lá espalhados por este nosso planeta azul, através da internet, que eles sejam alcançados, todos esses amados irmãos, na revelação do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado domingo passado, quando o Senhor Jesus disse: se você souber que eu sou, se você não souber que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Eu sou é o nome de Jesus no Velho Testamento. Eu sou Yahvé. Yahvé, ou Javé, ou Yehrié, ou Jeová, é o nome dele no Velho Testamento. E ele disse: se você não souber que eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Mas aqui nesse texto ele diz assim: procurareis, mas procurareis no vosso, mas perecereis no vosso pecado. Aqui ele não falou pecados, pecado no singular. E este pecado é exatamente aquele que nos distancia de um relacionamento com Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais na tentativa de da definição do pecado como o agente dos pecados. No primeiro esboço, na apresentação desse tema, vimos que Jesus conceitua o pecado como a incredulidade do ser humano em relação à sua pessoa. Ele disse claramente que o Espírito Santo, quando viesse, persuadiria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e esclareceu em João 16, 9, do pecado, porque não creem em mim. Presta atenção nesse ponto. Do pecado, porque não creem em mim. É Jesus falando. O que é pecado para o Senhor, Jesus? É não crer em mim. Para Jesus, o pecado é a descrença em sua pessoa, e o assunto é antiquíssimo. O primeiro pecado, na verdade, estava ligado à pessoa de Javé Elohim. O Criador do universo é denominado nas Escrituras de Elohim, nome que expressa uma pluralidade ou a congregação soberana da Trindade, a coletividade eterna da unidade divina. Elohim
Elohim é um nome coletivo. Assim como humanidade é um nome coletivo. Quando eu falo em humanidade, eu estou falando de Adão. Adão não é um homem individual, mas um homem coletivo. Nós temos em português essa expressão que hoje está politicamente incorreta. Eu recebi uma carta de um pastor dizendo que quando eu escrevesse o homem, Deus amou o homem, que eu escrevesse Deus amou a humanidade. Porque o homem, nesse sentido aí, ficou um pejorativo dessa luta entre macho e fêmea, que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então ele me deu essa sugestão. Quando você escrever assim, escreva a humanidade. Deus amou a humanidade. Ou amou o mundo. A ideia mundo também é uma ideia aqui no sentido de uma palavra coletiva. E a palavra Elohim é a primeira referência à Trindade na Bíblia. Então o capítulo 1 de Gênesis, todo ele fala de Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Quando entra no capítulo 2 de Gênesis, e que começa a formação do homem, muda o nome e fala Javé Elohim. Javé Elohim é um dos membros desta coletividade de Elohim. Por exemplo, Elohim Sabaoth. Elohim Sabaoth é o Deus do universo. Perdão, Javé Sabaoth, não, Elohim Sabaoth. É o Deus do universo, é o Pai. É o Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Mas Javé Elohim é a segunda pessoa da Trindade no Velho Testamento. Está falando de Cristo. Um dos membros deste conselho é Javé Elohim, o formador do ser humano. E o Deus da redenção. Nós lemos em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A tradução Senhor Deus vem da expressão hebraica Javé Elohim, destacando a identidade da segunda pessoa da Trindade, ou o Verbo eternal, o Filho eterno de Deus Pai. Quando você diz Filho eterno, significa que ele não teve princípio. Ele é tão eterno quanto o Pai, e tão eterno quanto o Espírito Santo. Mas a nossa compreensão precisa de alguma expressão. Filho, se filho é aquele que vem, ele não vem. Ele não vem, ele procede do Pai eternamente. Ou seja, não teve começo, nem teve fim, nem terá fim. Javé Elohim formou o homem do pó da terra e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E em Gênesis 2, 16 e 17, a Bíblia nos diz, dando-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem aqui uma coisa. A Trindade é composta de 3 pessoas com uma só vontade. A vontade do Pai é fazer a vontade do Filho, a vontade do Filho é fazer a vontade do Pai,
A vontade do Filho e do Pai é fazerem a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é fazer a vontade do Pai e do Filho. As três pessoas, elas não são três deuses. É um só Deus, uma só unidade em três pessoas. Se eu morasse sozinho numa ilha, e a minha vontade sempre prevalecesse, não havia nenhum mérito, porque eu estou sozinho. Um homem sozinho é um déspota. Ele não tem para quem contradizer, nem para quem trocar. Mas se eu morasse com uma outra pessoa, com a minha esposa, e a minha vontade fosse dominante sobre a dela, ela seria um vassalo e eu seria o mesmo déspota. Mas se nós fôssemos os dois e a vontade dela fosse igual à minha e a minha igual à dela, nós seríamos verdadeiros companheiros. O que ela quer é o que eu quero, o que eu quero é o que ela quer. Então nós iríamos viver numa unidade perfeita. E mais ainda, quando nascesse o filho quer o que a mãe e o pai querem. Então havia uma comunidade perfeita. A Trindade é uma comunidade perfeita numa unidade divina. Um só Deus, com uma só vontade, mas são três pessoas. Uma destas pessoas, dentro do conselho da Trindade, se propôs a formar o homem. O homem não é uma criação pelo poder da boca de Elohim. Todo o universo foi criado pela palavra, menos o homem. O homem foi feito do barro e foi soprado nele o fôlego da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente para obedecer ou crer na palavra de Elohim, na palavra de Javé Elohim, que é aquele que deu a ordem. Quem deu a ordem ao homem não foi a Trindade, foi um membro da Trindade. Logo, se eles têm a mesma vontade, a Trindade está envolvida aqui. Mas há uma expectação própria. Quem deu a ordem foi Javé Elohim. Guarde isso porque é muito importante. Eu vou dizer logo agora. Não há pecado fora de Jesus Cristo. O problema do pecado está ligado à pessoa de Jesus Cristo. Adão ouviu a palavra de Javé Elohim quando Eva ainda não tinha sido concebida. Eu estou falando em cronologia bíblica. Os versos 16 e 17 estão antes do verso 18. Vocês acreditam? E no verso 18 foi que começou a fabricação da mulher. Vendo Deus que não era bom que o homem estivesse só. Mas a ordem foi dada antes da existência da mulher. A Bíblia não diz que Javé Elohim tenha falado com Eva antes do pecado. Tudo que ela sabia sobre a ordem divina parece vir do marido e não de Javé Elohim. Pois há alguns equívocos em sua noção sobre o assunto. E agora? Essas informações imprecisas seriam ideias próprias dela ou uma comunicação confusa proporcionada pelo marido? Agora vamos tentar ver isso aqui. Vamos imaginar que Dagoberto seja Javé Elohim.
O Hildo é o Espírito Santo. E o Zé Raimundo ali é o Pai. Então tem uma trindade aqui na minha frente. Dessa trindade, o Pai, o Espírito Santo e Cristo, o Cristo veio para fazer o homem. Você lembra que o primeiro versículo da Bíblia não é Gênesis 1:1. O primeiro versículo da Bíblia é João 1:1. Sabe por quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida é a luz dos homens, é a existência dos homens, a vida. Porque vocês vão ver que a Bíblia vai explicar a Bíblia. Ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então este Javé Elohim veio. Então Dagoberto chegou aqui. E eu sou Adão. Ele me deu a ordem. Quando Carmita não existia, quando a Eva não existia, ele me deu a ordem. Eu nasci 5 anos antes dela. Então ele me deu a ordem, ela nem existia ainda. Aí a serpente vai conversar com a Carmita. Mas ele não conversou com ela. Javé Elohim não conversou com Eva. Mas Eva sabia algumas coisas. De quem ela ouviu? De quem foi que ela ouviu? Foi de mim. Foi de mim. Eu sou o Adão. Eu falei para ela. Então, ela soube por mim. Agora, aí nós temos duas coisas. Diante dos 5 problemas que vão ser apresentados, que ela errou. Este erro foi dela ou foi meu? Fui eu que dei o recado errado? Ou foi ela que entendeu o recado errado? Eis a questão. Nós vamos já saber. Porque nós temos 5 problemas aqui para resolver. E quem foi que deu essa questão? Porque Javé me contou. Eu sou o depositário do recado de Javé. Então vamos lá. A questão aqui, essas informações, no final do parágrafo que nós, essas informações imprecisas, seriam ideias próprias dela ou uma comunicação confusa proporcionada pelo marido? Na conversa com a cobra, Eva não sabia quem havia dado a ordem, pois mencionou o nome de Elohim, ao invés de Javé Elohim. Ao referir a árvore proibida, fez menção daquela que está no meio do jardim, a árvore da vida. Adicionou conceitos novos, garantindo que não era para tocar no fruto. Passou o sujeito que recebeu a ordem do singular para o plural. E omitiu uma palavra-chave, livremente. Aqui nós temos os grandes problemas da Bíblia, de tudo, da interpretação bíblica, aqui já começou. Omissão, acréscimos, deturpação, confusão. Que foi, Pedro? Morreu alguém? Está tendo problema aí, né? Onde é que eu estava?
omissão, acréscimos, deturpação, confusão. Isto, a gente fica pensando, como foi? Deus deu uma ordem. A palavra de Deus, tem que ser olhada na sua integralidade. Eu não quero dizer literalidade, mas na sua integralidade. E aqui nós vemos que houve algumas deturpações. Quem deu a ordem foi o Dagoberto. Mas eu estou dizendo que quem deu a ordem foi Dagoberto, Zé Raimundo e Hildo. Eu não estou precisando quem deu a ordem. Quer dizer, no caso foi a Carmita que entendeu assim. Eu sei que quem deu a ordem foi Dagoberto, mas ela não sabe. Ela está dizendo que ela não sabe quem foi. Segundo, ela disse assim, a árvore que está no meio do jardim. Se nós lermos o versículo 9, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. A expressão, a árvore e a árvore do conhecimento, no hebraico dá uma ideia de que ela estivesse afastada. Como que ao lado mas não era a árvore do meio do jardim. E Deus não disse que não era para tocar na árvore nem no fruto. Deus disse para não comer. E Deus disse que era para comer de todas as árvores, inclusive a árvore que estava no meio do jardim, porque se eram todas, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Se era para comer de todas, por que ela tirou livremente? Que exatamente o livremente é a condição que eles tinham, que nós não temos. Porque a única pessoa que teve livre-arbítrio neste mundo foi Adão e Eva. Porque você e eu não temos livre-arbítrio, nós já nascemos do pecado. Nós já nascemos dentro do leito do pecado. Mas eles podiam, então vamos verificar isso daqui a pouco. Então, a Bíblia, além disso, assegura que há uma teia ardilosa neste episódio, ao descrever, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tudo faz crer que o engano teve como embasamento a falta de exatidão da mulher em relação à ordem divina, além da persuasão da serpente, é claro. Mas se Eva não se encontrava devidamente esclarecida sobre o assunto, sendo ludibriada pela serpente, quem foi o responsável pelas informações que obteve? Se ela não estava firme nas palavras, quem foi o responsável? Nós temos que entender. Ou Eva deturpou, ou Eva recebeu errado. Mas se ela foi iludida, significa que ela recebeu uma informação errada, pela qual ela pôde tropeçar. Ora, se a informação fosse certa, ela não tinha nenhuma ilusão. E a Bíblia está dizendo que ela foi iludida. A serpente só chegou a ela, não chegou a Adão, chegou a ela. Por que a serpente não veio conversar com Adão? Porque Adão estava bem informado, ele sabia. Quem deu a ordem, ele sabia quem foi que deu. Deu a ordem a ele. Mas a mulher, quem foi que deu a ordem? Foi ele? Presta atenção na Bíblia. Ele diz assim, tu não comerás. Mas a mulher diz assim, não comereis.
ela já entrou na história sem ser recebida a ordem. Você está rachando cabelo, Glênio? Não. Eu estou querendo mostrar que existe um problema muito sério naquele que recebe a ordem de Deus. Ele falou diretamente com Adão. Adão não foi iludido. Ele sabia muito bem o que Javé Elohim havia dito. Mesmo assim, ele transgrediu a ordem. Acredito que essa desobediência vem antecedida de uma sutileza de incredulidade à palavra de Javé Elohim. Se ele tivesse crido, de fato, na pessoa de Javé Elohim, na sua palavra, com certeza, não teria desobedecido. Só um instantinho aí, eu vou tirar esse negócio aqui, tá? Toda hora cai. Aquilo que você crê, você obedece. Aquilo que você não crê, que você tem dúvida, você está vulnerável. Mas se você crê, você obedece. O problema nosso chama-se incredulidade. Não é outro, não. A desobediência não é o primeiro passo. O primeiro passo é a incredulidade. Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em Javé Elohim. Não creem em Jesus, não creem em Cristo. Desde lá, pecado é não crer que quem falou aquela palavra merecia crédito. Ora, se Adão não foi iludido, temos que concluir que a sua transgressão foi voluntária e por incredulidade, enquanto a de Eva foi por engano. Ela foi trapaceada. E todos nós corremos os mesmos riscos quando não damos crédito à exatidão da palavra de Deus. Notemos como o apóstolo Paulo trata esse tema terrível com agudeza, mostrando que, assim como Eva foi trapaceada, nós também podemos ser trapaceados. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja bem, a serpente enganou a Eva, mas levou Adão a pecar voluntariamente. A serpente pode nos enganar, mas não conseguiu enganar a Cristo. Por que ele não conseguiu enganar a Cristo? Porque a palavra era propriamente a palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Javé Elohim. Ele estava afiançando a sua própria palavra. É por isso que quando nós cantamos aí um cântico e diz, vamos mudar esse negócio aqui, fiel a mim, aquele cântico que nós cantamos aqui, e que tu és fiel, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele, não a mim. Ele sempre será fiel a Ele. E porque Ele é fiel a mim, a Ele, Ele se dá a mim pela sua própria fidelidade, e não pela minha, e não a mim, por ser pessoa, mas sim a Ele mesmo.
Deus nunca vai ser fiel a nós. Ele é fiel a Ele. E nos ama por causa da sua própria fidelidade a Ele mesmo. Isso é que me dá sustentação. Ontem à noite, nós, depois de falarmos lá para os jovens, um moço veio para conversar comigo, nós sentamos lá debaixo de uma árvore, e ele disse assim: Glênio, eu entreguei minha vida a Cristo, e depois que eu entreguei minha vida a Cristo, eu cometi alguns pecados, e eu agora quero viver com o Senhor, e quero entregar-me ao Senhor totalmente, mas eu estou sendo acusado por tudo aquilo que eu fiz. Eu digo, leia Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. E como é que começa lá no Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19? Miqueias, eu aprendi muito trocadilho com Miqueias. Miqueias, Isaías, Jeremias são livros de trocadilhos. Ele tem muitos trocadilhos na língua hebraica. E um deles começa ali: quem é semelhante a... Como é que diz aí? Quem é semelhante? Micaías. Miqueias, em hebraico. Micaías. Quem? Mi é quem? Mi que semelhante? Ias. A ti. Quem é semelhante? Micaías. Ele está dizendo, quem é semelhante não a mim, mas a ti. Micaías é aquele que é semelhante a Deus. Quem é semelhante a ti que perdoas a iniquidade do restante do teu povo e que perdoa a iniquidade e esquece. Leia alto aqui, Dagoberto. Vem cá, vem cá. Você está com aquela Bíblia ruim aí? Não, é a boa. E que ele aparece de vez em quando aí com uma que... A NVI. A NVI, eu não sou amante dessas coisas que botam Deus para baixo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O 18 você não leu, né? Ele tem prazer em quê? O que Deus tem prazer? Você tem prazer na misericórdia? Você se perdoa? Deus tem prazer na misericórdia. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui. Nós somos enganáveis. Jesus não foi enganado. Nossa salvação não depende de nós, a nossa salvação depende dele. Quando eu terminei de ler o texto para aquele moço, ele olhou para mim e disse, então, o meu Salvador é tudo. Eu disse, então vai embora, meu filho. Ele vai continuar te libertando de todas as coisas. Não é por causa da sua fidelidade, é por causa da fidelidade dele. Vimos no estudo anterior que a fé é um produto do ouvido atento à palavra do Senhor Deus. Ela não é propriamente uma visão de Deus, mas a escuta precisa e meditativa da sua voz no escuro. A ciência cogita em demonstrar as evidências dos fatos, enquanto o fato da fé é crer na palavra de Deus sem necessidade de quaisquer evidências. Um amigo meu contou uma vez que ele chegou em casa, ele estava viajando, chegou em casa, e a filhinha dele estava brincando na sala, com as bonecas dela, com as coisas. E ele se escondeu, bem devagar, num móvel, e começou a
assoviar como ele assoviava para ela. E ela começou a procurar. Aí ele dizia, minha bonequinha. E ela levantou, papai, papai, papai. E depois de algum tempo ela começou a chorar. Porque ela não conseguia ver papai, ela só escutava a voz. Papai fala, mas eu não escuto. Foi por isso que Javé Elohim precisou entrar na carne para mostrar, ó, eu aqui, ó, estou aqui. Ele é a manifestação da voz, o verbo se fez carne. Para tentar resolver o nosso problema de incredulidade. Nosso problema de incredulidade é que se eu não meter o dedo no lugar, eu não vou crer. Vamos ver se a gente vê aqui. Javé Elohim fez o homem com a condição de crer em sua palavra. Adão foi o único homem com livre arbítrio, uma vez que ele era dotado da capacidade de crer na palavra de Deus, bem como de não crer. Ora, se crer na palavra de Deus é o propósito divino para o ser humano andar com ele, então não crer é a essência do pecado. Se crer é para andar com ele, você só pode andar se crer. Não crer é o que separa Deus do homem. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Alguns teólogos sérios dão esta descrição ao caso do pecado no Éden. Adão decaiu do seu estado de retidão original, status integritatis, em que lhe era possível pecar ou não pecar. Posso pecare, aut possi não pecare. E assim se tornara morto em pecado e inteiramente corrompido em todas as suas faculdades. Status corruptionis, em que não lhe era mais possível não pecar. Non possi non pecare. Presta atenção aqui a coisa. Adão podia, posso pecar e posso não pecar. Isso era o estado antes do pecado. Depois do pecado, Adão eu só posso pecar. Eu não posso não pecar. Adão só podia pecar. Aqui que ele usa a expressão, não posso não pecar. Não posso não pecar. Só posso pecar. Depois do pecado, ele só podia pecar. Agora vamos prestar atenção. Quando vier o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado. Do pecado porque não creio em mim. Será que mudou a lei lá de Adão para cá? Então o que é o pecado lá em Adão? Não crer na palavra de Javé Elohim. E o que é o pecado aqui que o Espírito Santo vem convencer? Não crer na palavra de Javé Elohim. Quem é Javé Elohim? Jesus. O que é pecado? Não crer em Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que? Quem é o que tira o pecado do mundo? Jesus. Vamos um pouquinho mais. Ora, se Jesus está correto ao definir o pecado como sendo não crer nele, então Adão pecou quando não creu na palavra de Javé Elohim. Com isso, toda a sua desobediência se tornou incrédula, toda a sua descendência se tornou incrédula por natureza. E
Assim, ninguém pode crer nele sem um milagre. Um milagre divino em sua vida. Uma vez que, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, só algo sobre-humano pode levar alguém a crer em Jesus como Filho de Deus. Crer que Jesus é o Cristo, sem dúvida, é o milagre da libertação do pecado. O milagre da libertação do pecado está em crer que Cristo é que tira o pecado do mundo. Qual é o milagre que faz quebrar a lei da gravidade? Qual é o milagre que faz quebrar a lei da gravidade? Tem um milagre. A lei da aerodinâmica, da sustentabilidade da aerodinâmica. Em que a lei da gravidade puxa o avião, mas ele está quebrando a lei da gravidade. Qual é a lei que quebra a lei do pecado? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é pecado? É não crer em Cristo. E o que é a libertação do pecado? É crer em Cristo. Nós estamos ainda estudando o pecado dos pecados. Eu não estou falando de pecados. Eu estou falando de pecado. Ninguém nasce neste mundo crente. Todo mundo nasce incrédulo. Todo mundo nasce ímpio. Nasce uma criancinha, é um impinho. Ele cresce e fica um impiãozinho. Depois um impiãozão. Mas ele é um ímpio. Qual é o maior dos milagres que existe nesse universo? Ressuscitar Lázaro? Não, senhor. O maior milagre é a salvação de um pecador. É o maior milagre. É fazer este incrédulo crer numa coisa que ele não consegue entender. Para com bobagem, que eu vi um negócio acontecer lá. O povo de Israel teve 10 milagres, 10 acontecimentos extraordinários, e nenhum deles creu. Era uma turma de incrédulos no deserto. Jesus disse para Cafarnaum, e disse para Corazim, e disse para Betsaida: olha, se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os sinais que em ti foram feitos, há muito que eles tinham sido salvos. Quando foi que o sinal salvou alguém? Quem salva é a fé na pessoa e na palavra de Cristo. Não creu em Cristo, está no pecado. Creu em Cristo, está no território da libertação do pecado. Por favor, povo. Tem gente que quer... Olha, vou lhe dizer mais uma coisa. Perfeccionismo é o pior pecado que existe. É o orgulho de querer ser o que você não é. Sabe o que me adoece? É a arrogância de querer ser autodiretor da sua vida. Essa santidade no muque, no cheiro de CC. E eu hoje não passei perfume. É insuportável. Porque eu me pareço ser uma pessoa que eu não sou. Vocês estão lá embaixo e eu aqui em cima. Meu caro, baixa a bola, que a queda é maior.
O ser humano que permanece no pecado é aquele que vive continuamente descrendo da palavra de Deus e descrente na pessoa de Cristo Jesus. Vamos ver João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O homem no pecado está morto espiritualmente, sendo incapaz de ouvir a voz de Jesus. Ele primeiro precisa ser vivificado pelo Espírito através da pregação da palavra de Deus. Eu cheguei na metade. E agora? O tempo foi embora. Termina ou não termina? Então vamos embora. Vocês aguentam? Eu espero correr para chegar até o fim. Agora, se o pecado é não crer em Jesus, sendo incredulidade radical à sua pessoa, então todo aquele que vive no pecado, vive na condição de não posso não pecar. Não posso não pecar, isto é, não posso ser senão incrédulo. Todos nós nascemos neste mundo descrente por natureza e rebeldes à pessoa e obra de Jesus Cristo. João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? E vos digo a verdade, por que razão não me credes? Se eu não sou descrença, se eu não sou pecado, por que vocês não querem crer em mim? Porque vocês são arrogantes, são metidos, porque vocês são orgulhosos, porque vocês são soberbos. Descrença é essa atitude. Eu quero ser independente, eu quero mandar na minha vida, eu quero ser autônomo, eu quero fazer do jeito que eu quero. Eu não quero depender desse rabininho lá de Nazaré. O pecador é um agnóstico ranzinza em relação à palavra de Deus. E um ateu, quanto mais, no que diz respeito a Cristo Jesus. Nenhuma pessoa poderá crer em Cristo, corporificado em Jesus, se primeiro não for vivificado pela pregação da palavra de Deus. O Salmo 119, verso 25, diz: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A vivificação pela palavra antecede qualquer reação do defunto espiritual. Vamos aqui agora começar a ver como é que a coisa aparece. Isso é apenas didático. Agora, na realidade, isso acontece no poder de Deus. Obrigadão, querido. Vamos aqui, vamos pensar assim. Lázaro. Como é que Lázaro estava lá no túmulo? Hein? Podre. 4 dias. Como é que ele estava? Todo enfaixado. Faixa sobre o corpo. Enrolado. Aquelas faixas depois de 4 dias estavam como? Hein? Podres. Jesus chegou ali na porta da sepultura e diz assim: tirem a pedra. O que ele pode mandar a gente fazer, ele manda. O que os caras podiam fazer? Tirar a pedra, só isso. Por que ele não mandou com pedra e tudo? Porque ele nos fez cooperadores com ele. Não é ele que é o nosso ajudante. Nós é que somos ajudante dele. Tira a pedra. A ordem é dele. Tira a pedra. Tirou a pedra? Ele chegou e disse: Lázaro!
Vem para cá! Mas como é que ele podia vir? Todo encharutado. Ele estava envolto em faixas. Como é que ele podia vir? Ele estava morto de 4 dias. Primeiro ele precisou ser vivificado. O poder da palavra de Deus vivificou o corpo de Lázaro e ainda trouxe ele de lá de baixo como um charuto. Botou ele aqui e aí foram tirar as faixas podres que estavam sobre ele. As faixas ainda ficaram podres, porque quem ficou são foi ele. Quem ficou com vida foi ele. Tiraram. A vivificação acontece antes da conversão. E como acontece a vivificação? Pela pregação da palavra de Deus através do Espírito Santo, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Porque se o pecado está relacionado a ele, a salvação estará relacionada a ele. Se pecado é não crer nele, salvação do pecado é crer nele. Vocês estão me acompanhando ou não? Se tiver alguma coisa errada, você levanta e diz, ó, Glenn, não concordo. Aí eu digo, é com cruz, não é concorda não. Todo mundo que nasce nesse mundo é ateu. À toa. Incrédulo. Menininho está no braço, os pais trazem aquele anjinho ali, aquele anjinho é incrédulo. A gente ora e consagra aquele anjinho, filho do diabo. Mas é filho do diabo. Como não? Todo incrédulo é filho do diabo. Mas isso é pesado demais, eu sei que é pesado. É muito duro, mas é verdade. Porque se ele não crer, ele vai para onde? Ele só pode crer no dia que ele tiver consciência moral para receber a palavra de Deus. Por isso que os pais devem anunciar a Cristo para os filhos. Mas ele está ali. Ele é bonitinho, ele é uma coisinha, nenenzinho, do papai, do vovô, dele. Está ali, lindinho. Oh. Mas aquilo tem uma naturezinha de serpente, filho de cobra, filho de víbora. Mas isso é pesado. Eu sei que é pesado. Mas é isso que a Bíblia diz. Alienam-se os ímpios desde a madre, nascem, desencaminham, proferindo mentiras, têm veneno de víboras debaixo dos seus lábios. E como é que ele vai ser vivificado? Pela pregação. Quando Jesus pregou para Lázaro, Lázaro estava morto. Lázaro! Isso é pregação. Pregação de Cristo. Sai! Autoridade. Vivificou. Então, primeira coisa, o defunto espiritual tem que ouvir a palavra de Deus por um milagre. É um milagre, salvação é milagre. A salvação do pecador começa com a pregação do pregador, convicto de que Cristo Jesus crucificado e ressurreto é a única mensagem de vivificação dos mortos no pecado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas antes desse cara crer, tinha que pregar. Porque se a loucura da pregação, os que creem só podem crer se for pregado. E ele só pode crer se for vivificado, porque ele está morto. Como é que um morto espiritualmente vai crer se ele não for vivificado? E quem vivifica? Vivifica-me pela tua palavra. Estou apegado ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus. Ninguém é salvo pela pregação do pregador. Ele é
é salvo pela pregação que o pregador prega da palavra de Deus. Você vai encontrar muita gente em balaio de gato por aí sendo salva. O pregador até é incrédulo. Aqui no estado de São Paulo nós temos uma igreja batista que começou lá na cidade de, aquela que parece com goiaba, Araçatuba. É Araçá, goiaba, é a mesma coisa. Araçatuba. Que começou com um bêbado. O bêbado tinha sido criado numa igreja e depois andou no mundo bêbado. Mas Deus não vamos entrar agora. E o bêbado tinha mania de pregador. Ele ia para o coreto da cidade e começava a falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E aquele tempo o discurso era assim, aquele discurso gongórico. E que todo aquele que nele crê. Tinha um cidadão sentado na praça e disse: menino, esse bêbado está dizendo um negócio sério aí. Que coisa mais engraçada. Deus amou o mundo. O bêbado, o homem foi para casa, pegou uma bibliona daquelas da Barça, uma bibliona grande, pegou, começou a ver, guardou alguns textos que o bêbado deu e começou a ler. Pastor Severino Araújo depois foi lá e começou aquela igreja, lá em Araxá. Começou por quem? Por um bêbado. Mas escuta, argola de ouro no focinho de porco é o quê? Hein? É argola de ouro. Está no focinho do porco, mas é argola de ouro. Palavra de Deus na boca do bêbado é o quê? Palavra de Deus. Faria muito mais efeito se nós pudéssemos crer nessa palavra. Porque ia a palavra com fé que pregamos. Mas aqui está uma coisa, meu irmão. O ser humano morto em delitos e pecados não será capaz de crer em Cristo como Salvador se antes não for vivificado pelo poder do Espírito Santo, através da mensagem enfática sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Ele é o Salvador do pecado e, portanto, o autor e o consumador da fé. Desde que o pecado seja não crer em Jesus, a salvação do pecado será pela fé, ao crermos que Jesus é o Cristo. Você pergunta como foi que Filipe batizou o eunuco? Vocês se lembram? Como é que Filipe batizou o eunuco? O eunuco ia sentado lá na carruagem dele, lendo o profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, né? Ele foi levantado como uma raiz de terra seca. E Filipe veio, mandado pelo Espírito Santo, começou a correr atrás escutando. Aí virou para o eunuco e disse assim: entendes tu o que lês? E ele disse: como eu vou entender se não há quem pregue? E ele disse: deixa eu entrar aí que eu vou. E começando ali, anunciou em todas as escrituras, de Moisés até Malaquias, que aquilo que ele estava falando era a respeito do Cristo. E quando eles chegaram assim num monte de água, um riachão ou um açude, ele disse assim: aqui está a água, quem me impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito se tu creres de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo. Olha, que Jesus é o Cristo. Eu creio. Ele não fez um curso de catecúmeno. Ele não foi para uma classe especial. Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, isso é a libertação do pecado. A libertação do pecado. Todos nós nascemos em pecado, completamente incrédulos, sem quaisquer condições de crermos em Cristo Jesus como uma realidade espiritual. Nosso entendimento é tridimensional, por isso
A nossa razão requer fenômenos para podermos compreender os fatos lógicos. Tomé foi um verdadeiro cientista diante da realidade da ressurreição de Jesus. Vamos ver como é que Tomé disse em João 20, 25. Se eu não vir suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O que Tomé estava dizendo? O que Tomé estava dizendo era o seguinte: eu só creio no que vejo. Isso não é fé. Isso é fenomenologia, isso é ciência, isso é constatação de fato. Isso não é fé. Fé é crer na palavra de Deus, ainda que não tenha fato nenhum. Se lembram dos sacerdotes na beira do rio, o rio cheio, e querendo passar e não podia. E a ordem foi: pisa e a água abre. Não, a água abre e eu piso. A água abre e eu piso é ciência. Agora eu piso e a água abre é fé. Eu estou esperando a água abrir. Não, você vai esperar a vida toda. A água não vai abrir. Pisou, lá foi. A minha impressão é assim, ó. Não abriu tudo de uma vez, não. Foi assim, a minha impressão. Aqui está o rião. Pisou, abriu aqui. E abriu aqui. E o cara da frente está dizendo: vamos embora que o negócio está acontecendo. Vamos embora. Lá vai. E foi abrindo, abrindo. E aí ficou o paredão aqui na frente, sustentando. E o povo passou. Chegaram no meio, eles ficaram parados. Dali do meio para frente, a água suspendeu todo. E eles ficaram no meio e a água, o povo passou todo. Fé é crer no que Deus está dizendo, apesar de não ter evidências nenhuma. Nada que seja espiritual pode ser atingido por simples racionalidade humana. O objeto da fé não é sensível, logo ela é conflitante com o nosso bom senso. Apesar dela não ser irracional, seu objeto de confiança está além dos limites naturais da racionalidade. Crer em Cristo Jesus é sair da jurisdição da descrença e entrar no estado da certeza por fé. A fé é um dom de Cristo e ninguém poderá ir a Cristo se não for trazido e ensinado primeiro pelo Pai de modo particular. Nós vamos ler João capítulo 6, verso 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O Pai é que manda pregar, e pregar a Cristo. E aquele que recebe a Cristo, a palavra instrutiva do Pai, precede a reação decisória daquele que foi vivificado pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus crucificado. Antes de irmos a Cristo pela fé, somos vivificados por meio da palavra do Evangelho pregado no poder do Espírito Santo e revelada através da sabedoria de Deus. O Pai nos ensina a respeito do seu Filho. E por uma razão além da razão, todos os ateístas iluminados pelo Espírito da Verdade respondem ao chamado que foi feito antes da fundação do mundo, crendo em Jesus e se arrependendo de sua vida no pecado de incredulidade. Eu tenho 2 ateus contumazes, que hoje estão dependendo da suficiência de Jesus Cristo. Todos 2 disseram para mim: eu não creio e não quero crer. E a todos esses 2, porque todas as pessoas que Deus fez a salvação eram ateus, mas aqueles eram contumazes.
eu não creio e eu não quero crer. E eu disse, eu prego e eu quero pregar. Porque essa foi a ordem. E um deles agora está sendo moído igual, não é milho de canário não, é pó de fazer farinha mesmo, está assim, só o bagaço. Mas me escreveu essa semana da Europa, mostrando a sua grande experiência de fé na suficiência de Cristo. Meu irmãozinho, é milagre. Todo dia quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, o Senhor me salvou, eu digo, mais um milagre, louvado seja. Por isso que tem festa no céu. Não tem festa no céu quando alguém é ressuscitado dos mortos fisicamente. Eu não vi contar que teve festa no céu na ressurreição de Lázaro, mas teve festa no céu pela salvação dele. E a salvação de todo pecador tem festa no céu. A fé é um dom de Cristo, e ninguém poderá ir a Cristo. Eu já passei disso. Antes de irmos a Cristo pela fé, somos vivificados por meio da palavra. Também já foi? Não? A libertação do pecado é a alforria pela fé, através de Jesus. Crer que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, é o milagre de nossa redenção do pecado. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por que não há outro nome? Porque Jesus é o autor da fé e o único salvador do pecado. Como Deus homem nos concede a fé para que pela fé em sua palavra possamos crer que ele é a encarnação de Deus, assumindo o pecado da incredulidade humana, a fim de nos libertar da tirania das evidências na concreção da realidade espiritual. João capítulo 15, verso 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não viera, eles não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa. O invisível tornou-se concreto. Já que vocês querem concreção, eu estou aqui. E agora, para como é que crê? A mente humana tem agora um grande problema. Como crer em Deus na terceira dimensão? Como explicar a realidade espiritual da divindade num corpo de homem? Se Javé Elohim falou com Adão da realidade espiritual para a realidade material, e ele desacreditou da sua palavra, tornando-se um morto para os lances espirituais, como poderá a humanidade crer agora que a matéria possa conter a manifestação plena da divindade? Eu vou gastar um tempinho mais domingo que vem, a partir desse parágrafo aqui, e eu vou terminar, porque domingo que vem nós estamos ainda em cima desse tema, e vai longe, porque tem muita gente andando aí em vitória sobre o pecado, pelo seu próprio esforço. E é pela graça em Cristo Jesus. Veja como Jesus, o Deus Criador, absoluto e infinito, encarnado na criatura relativa, finita e dependente, é a maior incoerência para os alcances da razão limitada pelas evidências, embora seja a plenitude para a sustentabilidade da confiança inabalável da fé. Se o pecado for a incredulidade relacionada à pessoa de Jesus, a salvação do pecado é a certeza de que Jesus Cristo, Filho de Deus, em carne, é a nossa vida espiritual e eterna. Veja como Jesus explica a visão da fé, em João 12:45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é a fotografia revelada do Pai. Ele é a materialização da realidade espiritual e a manufatura visível da invisibilidade da fé.
Engraçado isso aqui, né? Ficou bem engraçado. Ficou bonito até. Ele é a fotografia revelada do Pai. Ele é a materialização da realidade espiritual e a manufatura visível da invisibilidade da fé. Quando você olha para ele no concreto, você vê a fonte da fé se manifestando para você crer no abstrato. Como é que Deus está numa pessoa humana? É um mistério lindo. Estou perdido. A salvação do pecado é a confiança irrestrita em Jesus, o Filho de Deus. A origem da fé e o único que nos capacita a crer nele mesmo e viver pela fé em sua pessoa. Sabe como é que ele faz assim? Ele nos dá fé pela pregação, porque a pregação é geradora de fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você é um pobre demavé de si, pobre que não tem nada. Ele dá o dinheiro para que com o dinheiro que ele lhe deu, você possa comprar dele aquilo que ele vai lhe dar. Isso assim, jogando em formas, ele nos dá a fé, para que com a fé que ele nos deu, através da pregação, nós possamos crer nele e nos arrependermos. Porque de outra maneira, nós não poderíamos fazer. Isto chama-se graça. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Depois a gente vai andar um pouco mais. Aquele que crê, mediante a revelação da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que o Jesus histórico é o Cristo eterno, passou do estado pecaminoso da descrença natural, onde quer sempre ter o controle da sua vida sob controle, para o reino esclarecido da visibilidade espiritual pela fé na palavra, no qual Cristo governa todas as suas decisões. Assim, a fé é a visão espiritual em antítese ao pecado e a via da certeza em que Cristo controla a vida por inteiro. A sua vida por inteiro. Agora eu vou só terminar isso. Lembra-se daquela história do menino, do pai, do homem que ia atravessar um precipício em cima de um cabo de aço? Havia um cabo de aço pendurado de um lado para o outro num precipício, de uns 150 metros de largura. E ele ia passar em cima daquele cabo de aço. O precipício tinha mais de 100 metros de profundidade, e ele ia passar ali em cima. Lá do outro lado estava uma multidão de observadores. E ele então começou o processo com uma vara, e foi, e atravessou. Chegou lá do outro lado. Todo mundo bateu palmas e tal, bravo, bravo. E ele pergunta assim: quem de vocês aqui acredita que eu posso voltar? Todo mundo. E quem de vocês aqui crê que eu posso levar você num carrinho de mão? Eu tenho um carrinho de mão aqui cuja roda tem um sulco. Eu ponho uma roda aqui e eu vou atravessar. Quem de vocês aqui? Agora. Cadê os aplaudidores, hein? O negócio é você atravessar. E a outra sou eu atravessar. O menininho lá no meio disse: eu. Ele disse: sobe. Quem era o menininho? O filhinho dele, que sabia que o pai não ia fazer uma promessa que não pudesse cumprir. Sabia que o pai entrou e foi para o outro lado. Quem é que crê? Vem com essa história aqui de acreditar, não. O Tomé disse acreditar. Eu não acreditarei se eu não enfiar o dedo. Não é, acreditar não é crer. Acreditar é saber que o cara pode passar.
Crer é entrar no carrinho e ir com ele. Não vem com essa história fiada para cá, não. Eu acredito que o avião voe, mas eu não entro no avião. Você até acredita, mas você não crê. Agora, crer em Jesus, meu irmãozinho, é dizer assim: eu não tenho esperança nenhuma em mim. Eu sei que eu só sou fracasso. Eu não acredito nem na minha fé. Eu só creio nele, porque ele é que me dá fé para eu crer nele. A minha fé depende dele. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Meu irmão, para de bobagens que você vai vencer pecadinhos e pecadetos. Você não vence nada. Cristo venceu tudo. E ele é a nossa vitória. E viver no pecado é viver fora da confiança em Cristo. E viver fora do pecado é viver na dependência do poder de Cristo. Vamos ver se para frente a gente acha mais coisas na Bíblia que nos dê segurança. E a gente pare de ficar escarafunchando vida. Porque tem uma porção. Ei, pastor Glênio, e como é que eu faço com o meu problema de pornografia? Como é que você faz com o seu problema de pornografia? Mete a cara lá até se arrebentar, seu filho de uma coisa. Filho do Dido. Vai. Ou você vai olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, aqui estou eu, um viciado, um dependente dessa porcaria, que não tenho forças para nada. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E ele diz assim: vem cá, filhão, você não tem força nem para crer em mim, eu lhe dou fé. Você é meu, eu lhe resgatei com o meu poder eterno. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.